Olá pessoal, essa videoaula é sobre os conceitos de isótopo, isótonos, isóbaros e a formação de alguns íons. Vamos lá? Por definição, elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, ou seja, possuem o mesmo número de cargas positivas no seu núcleo. Então, todo átomo que possuir o mesmo número de prótons serão elementos químicos iguais. E isótopos são aqueles átomos do mesmo elemento químico que possuem o mesmo número de prótons, porém possuem um número de massa diferente no seu núcleo. O número de prótons carga positiva é o mesmo, porém o número de nêutrons é diferente, o número de partículas no núcleo é diferente, daí o número de massa ser diferente, porque isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, porém número de nêutrons diferente e, consequentemente, massas diferentes também para o mesmo elemento químico. Vamos compreender melhor essa definição de isótopos olhando esses dois exemplos aqui, do hidrogênio e do lítio, tá? Então, o hidrogênio possui 3 isótopos e o elemento químico lítio possui 2. No caso do hidrogênio, eu tenho o isótopo 1,1, o deutério 1,2 e o trítio 1,3. O hidrogênio 1,1 só tem uma partícula no seu núcleo, só um próton. É o próton que caracteriza o elemento químico, tá? A abundância do hidrogênio é 99,99% na natureza. Já do deutério, né, o isótopo deutério, ele é hidrogênio também, porque possui só um próton, mas ele tem 2 partículas no seu núcleo. O número de massa, então, é 2. Ele possui um próton e um nêutron. Sua abundância é 0,01%. E o trítio, ele possui 3 partículas no seu núcleo. Uma é próton, para caracterizar o hidrogênio, então ele tem 2 nêutrons no núcleo. E o número de massa é 3, tá? A sua abundância é muito pequena, né? Então é colocada aqui como traços. Já o lítio possui 2 isótopos. Um é o lítio 3,6, que possui 3 prótons, que caracteriza o elemento químico, e 3 nêutrons. Já o lítio 3,7, ele possui 3 prótons, tá? Porque é lítio, e 4 nêutrons, daí o número de massa ser 7. O lítio 3,7, ele tem maior abundância na natureza, como a gente pode ver aqui, 92,41%, enquanto que o lítio 3,6 é 7,59% sua abundância. A grande maioria dos elementos químicos na tabela periódica possuem, então, isótopos. Tudo bem, pessoal? Isóbaros são 2 ou mais átomos que possuem o mesmo número de massa. Esse numerinho que está aqui em cima, representado aqui do elemento químico, por exemplo, carbono 14, isso é o número de massa, é o número de partículas no núcleo, né? Que representa a soma de prótons mais nêutrons do átomo. Então, quando eu tenho 2 átomos com o mesmo número de massa, nós chamamos eles de isóbaros, tá? A de massa igual. São átomos diferentes, como a gente pode ver no exemplo aqui. O carbono 14 tem 6 prótons, é carbono, e o nitrogênio 14 é nitrogênio, então tem 7 prótons, tá? O que eles têm de comum é o número de massa, é o número aqui em cima, aqui, representado aqui na parte de cima do elemento químico, tá certo? Como o número de massa é igual, eles são denominados de isóbaros. Isótonos
é o termo utilizado para dois ou mais átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, né? Então, no núcleo do átomo eu tenho nêutrons e prótons. A somatória, então, é o número de massa, como nós vimos no slide anterior, tá? Então, no núcleo do átomo eu tenho prótons e nêutrons. Quando o número de nêutrons de dois ou mais átomos for igual, eu tenho então a denominação de isótonos, como é o exemplo aqui do carbono 13 e o nitrogênio 14. O carbono 13 tem 6 prótons e 7 nêutrons. 6 mais 7 dá 13. E o nitrogênio 14 tem 7 prótons e 7 nêutrons, a somatória é 14. Então, o número de nêutrons é igual, os átomos são chamados de isótonos. O átomo ele é denominado como neutro quando ele possui quantidades iguais de cargas positivas e negativas. As positivas no núcleo, que são os prótons, e as negativas são os elétrons na eletrosfera. Quando o número de prótons e o número de elétrons for igual, eu falo então que o átomo é neutro. Já quando esse átomo neutro ele perde elétrons ou ele recebe elétrons, nunca prótons, porque eu não mexo nas cargas positivas do núcleo. Se eu mexer nas cargas positivas, eu estou fazendo uma reação nuclear, tá? Então, o átomo neutro ele vai perder ou receber elétrons porque são reações químicas. Quando isso acontece, quando o átomo neutro perde ou recebe elétrons, formam-se então os íons. O átomo neutro, quando ele perde elétron, ele se torna um íon positivo, ele se torna um cátion. Os elementos representativos da tabela periódica da família 1 pode perder um elétron, da família 2 pode perder 2 e da família 3 pode perder 3, tá? Os elementos de transição, dependendo das condições, pode perder 1, 2 ou 3 elétrons, tá certo? Nós vamos ver aqui o caso do lítio, um elemento representativo da família 1A. O lítio ele tem 3 prótons, 3 cargas positivas no seu núcleo. Eu estou representando no núcleo aqui só as cargas positivas, tá? 3 prótons e ao redor desse núcleo positivo eu tenho 3 elétrons, 3 cargas negativas. 3 positivo, 3 negativo, o átomo está neutro. Se por alguma circunstância ele perde um elétron, vai perder o elétron de valência, tá certo? Então ele vai se tornar um íon positivo, vai se tornar um cátion, o lítio mais. Então, olha, a gente pode ver que o número de prótons continuou o mesmo. O que ele perdeu foi um elétron de valência. Então, eu tenho 3 prótons, 2 elétrons, tenho um próton a mais que é representado aqui em cima, aqui com a carga mais no elemento químico, no caso aqui do lítio. Tudo bem? Já quando o átomo neutro recebe um elétron, forma-se um íon negativo chamado ânion, tá? Vamos ver o exemplo aqui do flúor. Estou representando aqui também somente o número de prótons no núcleo. O flúor tem 9 cargas positivas, 9 prótons no núcleo e 9 cargas negativas ao redor do átomo, né? 7 elétrons, 7 negativos na camada de valência. Quando esse átomo, por algum motivo, recebe um elétron, para ficar com 8 na camada de valência e ganhar estabilidade, ele fica com um elétron a mais, porque o número de prótons é 9, ele recebeu um elétron, fica com 10, tá? 8 na camada de valência, mais 2 interno, 8 mais 2, 10, tá? Então, ele ficou com um elétron a mais, eu represento essa carga negativa a mais aqui em cima no F-, então, que é o ânion fluoreto. Tudo bem, pessoal?
Vamos ver aqui um caso de um exemplo prático do que a gente viu, né? Então, cátion, cálcio 2+, número atômico Z20, é constituído por... Então, aqui nas alternativas eu tenho a quantidade de prótons, elétrons, nêutrons. Bom, nêutron eu não posso saber, porque eu só tenho o número de prótons, aqui o número atômico, eu não tenho o número de massa, né? Se ele é um cálcio 2+, isso é sinal de que ele perdeu, né, 2 elétrons e sobrou 2 cargas positivas no núcleo. Se ele perdeu 2 elétrons, então 20 menos 2 é 18, né? As 2 cargas positivas no núcleo estão representadas aqui. Então, nós temos 20 prótons, que é o número atômico, 18 elétrons. A resposta desse exercício, então, é A. Desta maneira, então, nós terminamos essa videoaula sobre isótopos, isótonos, isóbaros e a formação de cátions e ânions. Bons estudos, pessoal, e até mais!